Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui novamente, nesta reunião, sobretudo fraternal, para que juntos possamos aprender um pouco mais do que a doutrina nos ensina e fazendo as nossas reflexões íntimas, cada um tirando aí o seu aprendizado, que eu tenho certeza será sempre muito valioso. E mais do que o aprendizado, é o exercício dele, né? Porque uma semente em solo seco, ela não germina. Então, quando nós temos contato com os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, através dos Evangelhos, trazidos pela espiritualidade amiga, que nos serve de uma forma tão generosa para que possamos beber na fonte sábia e segura do que a espiritualidade nos traz, como bússola a nos nortear nessa trajetória terrena e na nossa trajetória quanto espíritos eternos que somos. Eu vim no caminho pensando, em alguns acontecimentos que me cercaram nos últimos dias com mais intensidade. E hoje, mais cedo, estava num local público, um comércio, e esta senhora que vendia ali, de uma forma até inusitada, porque era uma vendedora de uma loja grifada de shopping, e a gente espera que outras condutas, trazidas até pelo comércio, não permitam determinadas intimidades com os clientes. Estava ali a experimentar esse sapatinho que estou estreando hoje aqui, e chega a vendedora em determinado momento, em que ela estava buscando a numeração, volta trêmula, dizendo que eu a desculpasse porque ela estava atendendo uma ligação da família e que ela estava com problemas em casa, estava sem gás, e aquilo a afligia muito naquele momento, e ela ali, longe, impossibilitada, certamente sem o dinheiro para suprir essa necessidade. E eu estou contando isso porque foi uma coisa que aconteceu há 3, 4 horas atrás, mas vem acontecendo com frequência. Pessoas que nos chegam, de alguma forma, dominadas pela aflição e pela angústia, de toda sorte de problemas, que a gente muitas vezes não imagina, mas as pessoas, assim como a humanidade, nós experimentamos aflições. Faz parte, da nossa jornada terrena, que estamos numa escola de sofrimento, de dor, as aflições nos é inerente. E aí, pensando nisso, eu abri o Evangelho antes de sair de casa, e abri justamente no capítulo 5, item 4, causa das aflições. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala dos bem-aventurados, os misericordiosos, os aflitos. E aí a gente se coloca em reflexão, começa a pensar quantas dores, nós estamos submetidos, quantas aflições, quantas angústias, quanto desespero que nos assola. E muitas vezes somos dominados pelo desespero, que a gente sabe que é o pior conselheiro, e culmina muitas vezes com mais sofrimentos ou até mesmo tragédias fatais. Nós estamos aí no mês dedicado, à reflexão, ao auxílio, o mês do suicídio, setembro amarelo, E aí os casos ficam mais evidentes
parece que ficam mais exacerbados, mas eles estão ali em todos os meses do ano, em todos os dias do ano. Pessoas aflitas, no fundo do poço, não encontram outra saída e num ato de desespero extremo atenta contra a própria vida, e nós sabemos que ela é o bem mais precioso ofertado pelo Criador. Mas e a causa das aflições? Onde será o nascedouro dessas causas das aflições? O Evangelho nos traz que o nascedouro das aflições, na grande maioria das vezes, está em nós mesmos. Porque somos dotados de livre escolha. E muitas vezes as dores contemporâneas, as dores da atualidade, do nosso momento atual de vida, têm um nascedouro em escolhas. Muitas vezes, escolhas que julgamos não ter saída. Mas se refletirmos bem em nós, cristãos, espíritas, sabemos que sempre existe uma saída. Não estamos sós. Temos a espiritualidade divina e amiga ao nosso favor. Então, esse capítulo, que está dizendo exatamente isso que eu vou comentar agora, e vou ler rapidamente aqui para nós, diz o seguinte, é o item 4, causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantas são vítimas do seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que desenvolvesse nele o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de interesse e com sua ingratidão. Vemos muitos casos assim. Um completo desprendimento da responsabilidade com os nossos pais, aqueles muitas vezes que não só nos geraram, optaram por isso, por esse encontro de espíritos aqui na Terra, mas para todos nós, de alguma forma, caminharmos juntos com um propósito pré-definido. Então, muitas vezes, nós observamos essas aflições e essas dores e não detectamos, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção,
que somos os causadores dela, procurando, dentro deste orgulho, transferir a responsabilidade dos nossos atos para terceiros, como se isso fosse aplacar a nossa responsabilidade. Podemos sim enganar, cortinar uma situação ou outra para os encarnados que estão ao nosso redor. Podemos ser quem quisermos ser para os olhos dos outros, mas nós sabemos que para os olhos do Pai não há véu. Ele nos conhece, e isso por si só há de servir para que nós busquemos dentro de nós essa essência divina para nos impulsionar às mudanças, que é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Aí achei também algo interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Emmanuel nos diz que toda imperfeição gera algum sofrimento. Então percebe, nós somos imperfeitos, logo estamos direcionados sim aos sofrimentos, mas não condenados a ele. É transitório. Nós temos que ter isso em mente. É transitório, faz parte da nossa caminhada. O que nós estamos realmente destinados é a felicidade suprema. Isso sim tem que estar sempre estampado na nossa tela mental para que nós não desanimemos diante das dificuldades da vida. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para as nossas vidas. Olha como está tudo centralizado dentro de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Toda deficiência da nossa formação moral atrai algum tipo de angústia. As causas estão sempre na nossa intimidade. Basta que sejamos sinceros para conosco, né? E vamos observar ali. Não precisamos alardear para ninguém, verberar as nossas dificuldades. Elas são íntimas. Mas o ponto principal é que elas precisam ser modificadas. Aí no livro Religião dos Espíritos, também de Emmanuel, trazido pelo nosso irmão Chico, tem um capítulo que chama, capítulo 10, Examine a própria aflição. Eu achei bem interessante porque Emmanuel dá nome para cada aflição nossa, tem nomenclatura. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Ele nos convida a observar as nossas mazelas, para que assim detectemos as nossas aflições. E são muitas. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura.
A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Se nós formos sinceros, nós vamos nos encontrar em algumas delas. E seguramente em mais de uma. Mas isso tem que ser uma penitência? Não. Se estamos na escola, a nossa vida é a sala de aula. As situações que nos apresentam ao longo da nossa caminhada são as lições, os aprendizados. Estamos aqui para aprender, para melhorar, para ensinar a partir do momento em que nos consideramos, em algum quesito, já reformados. O importante é a humildade para reconhecermos e a coragem para modificarmos. Para mais tarde, quando chegarmos à pátria espiritual, não nos lamentemos do tempo perdido e observarmos lá na nossa tela mental que todas aquelas dificuldades que nos rodeavam eram as lições que combinamos muitas vezes antes de vir para o plano terreno, para que nós pudéssemos superá-las. Em 1857, o governador da Terra delibera. 1857, Livro dos Espíritos. Ele decide que teríamos o Consolador prometido, o Espiritismo. E ele consola, ele abraça, ele nos acalenta, ele nos dá a esperança de um novo porvir. E nos dá um entendimento que não se encerra aqui, trazendo-nos mais responsabilidade. Porque a crença de que termina tudo aqui nos dá a coragem, muitas vezes, para cometermos atos, porque sabemos que não terá punição, ou não terá, digamos, a palavra que eu prefiro, responsabilidade sobre elas. Mas também nos dá a certeza das alegrias de colher os louros, de saber que um dia seremos tão felizes que o ócio não fará parte de nós, porque ficaremos felizes em trabalhar em prol dos nossos irmãos que ainda estão na caminhadas. Estaremos felizes, genuinamente felizes. Nós ainda não sabemos como é experimentar essa felicidade, não estamos no patamar ainda evolutivo dela. Mas a espiritualidade de hierarquia elevada nos informa que é indescritível. É uma felicidade tal que a alegria do nosso irmão nos preenche de tal forma que ficamos ainda mais felizes. Parece até utopia, mas é uma realidade que nós teremos um dia, com a graça de Deus e com a nossa perseverança e o amparo e assistência dos nossos amigos, mentores e protetores queridos. E eu estava lembrando, né? Porque o tema aflição, ele engaja e ele encontra muitas histórias dentro das próprias informações que nos é trazida pela espiritualidade. E eu lembrei, quem teve oportunidade de ler um dos 5 livros, ou os livros
né, de Emmanuel, daquela coleção Romances. Tem Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Quem não teve a oportunidade, é uma coleção extraordinária. E hoje nós temos grandes facilitadores, temos audiobook, enquanto estamos executando alguma tarefa, às vezes em casa, tarefas domésticas, nós deixamos ali rolando aquele áudio e vamos absorvendo dessa fonte magnífica, porque as histórias nos traz profundos aprendizados. E Abigail, personagem deste livro, em um momento marcante, derradeiro ali para Estevão, de desencarne, ela... Isso é porque eu mexi, né? Mas me perdoem, gente. Ela faz uma oração que chama a prece dos aflitos. Não sei se alguém teve a oportunidade de ter um encontro com este livro, porque é um encontro realmente quando a gente começa a ler as obras, né, trazidas aí pela espiritualidade. E ela fala mais ou menos assim, não saberei retratar talvez fielmente. Ela diz: Senhor meu Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, do pranto de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições dos caminhos, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, na alegria e na bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. As aflições que nos cercam, meus irmãos, meus amigos, não pode ser a última caminhada da nossa vida. Existem saídas na grande fraternidade universal. Podem crer que existem saídas. E saídas mais imediatas do que possamos imaginar. E saídas também a longo prazo, que é a nossa melhora. E como será que nós podemos ir eliminando essas aflições? Elas não vão sumir num passe de mágica se elas estiverem no nosso script reencarnatório, mas elas podem ser compensadas com as nossas ações melhores. Eu lembrei de agora de uma historinha que vai justamente nos colocar numa reflexão a respeito do que podemos fazer para melhorar as nossas aflições. Uma vez, num vilarejo, as pessoas trabalhavam ali para o seu próprio sustento.
Enquanto todos trabalhavam ali na lavoura, aravam a terra, semeavam para colher, existia um homem muito, mas muito preguiçoso. E ele não queria trabalhar, mas ele queria se fartar dos alimentos ali plantados pelos seus companheiros. E um dia, ele entrou numa casa onde ele foi seduzido por uma grande macieira, se sentiu tentado roubá-la. Quando o dono da casa viu, começou a bradar com ele, e ele, assustado, saiu correndo em direção à floresta. E chegando na floresta, ele se depara com um lobo. E uma coisa intrigante o chamou a atenção: o lobo só tinha 2 patas. E ele se colocou a pensar, né? Como é que o lobo vai se defender, vai buscar alimentos nessa condição tão limitada? E nessas reflexões, ele percebe que começa a se aproximar um leão. E ele, mais que depressa, sobe a copa da árvore para fugir da ferocidade do leão. E de lá ele começa a observar que o lobo não pôde correr, ficou paradinho ali onde ele estava. E aí então o leão se aproxima e ele observa que tem um pedaço de comida na boca do leão, e o leão entrega essa comida para o lobo. E ele fica todo animado, feliz. Aí ele começou a pensar: que se Deus tem um propósito para aquele leão, aquele lobo velho e cansado, deficiente, há de ter também para ele um propósito. Há também de ter para ele algo que o beneficie. E pensando naquilo, ele teve uma ideia, resolveu procurar um local na floresta onde ele pudesse sentar e ficar ali aguardando que alguém trouxesse também comida para ele. Afinal, ele era filho do Criador também, tanto quanto o lobo, até mais ele se julgava por ser humano. E aí ele sentou lá e esperou, esperou e esperou. E ninguém veio lhe trazer comida. Aí passaram-se 2 dias, ele, faminto e cansado de esperar, resolveu então ir embora. No caminho ele encontra um velho sábio, e aí, mais do que depressa, até indignado, começa a contar toda a história que havia lhe acontecido. E o sábio ouviu pacientemente e falou que realmente Deus tinha um plano para todos nós, e com ele não era diferente. E ele disse: meu filho, você não entendeu os sinais. Deus não esperava que você fosse como o lobo. Deus esperava que você fosse como o leão. Essa pequena reflexão nos traz a seguinte ideia: todas as vezes que tivermos a oportunidade de exercitarmos o sagrado privilégio de servir, não nos furtemos. O bem é o maior combatente do mal. O bem é o maior combatente das nossas aflições. Estamos aqui com propósito, e o propósito é de sermos o melhor que pudermos na condição que temos, enquanto não tivermos condições melhores para fazer melhor ainda, já dizia nosso querido Mário Sérgio Cortella. Que façamos sempre, sempre, sempre o melhor que pudermos, através de uma palavra, através de um abraço, através de um auxílio material, através de um auxílio espiritual. Olha o desafio que nós temos, desde que qualquer das nossas ações seja extremamente genuínas. Elas precisam ser verdadeiras.
lembremos que o observador de nossas ações é o Criador. Não seremos ingênuos achando que vamos ludibriá-lo. Isso só nos traria seguramente mais sofrimentos. Era essa mensagem sobre as aflições e o que podemos fazer para ir amenizando, que eu queria trazer para todos nós refletirmos, porque nós sabemos, cada um dentro da sua individualidade sabe o que sofre, ou o que sofre aquela pessoa que tanto amamos e muitas vezes não podemos protegê-la da aflição que ela mesma busca. Se nós pudéssemos livrar aquela pessoa tão amada de sofrer, certamente faríamos isso. Até em detrimento à nossa própria felicidade. Porém, a justiça divina trilha caminhos íntimos e individuais para cada um de nós, para que quando a nossa vitória chegar, seja pelo esforço individual de cada um, dentro da coletividade da fraternidade. Então eu queria, neste momento, além de agradecer a vocês, a espiritualidade amiga da casa, ao convite, queria que nós, dentro dos nossos pensamentos, neste momento, buscássemos as nossas aflições, ou a aflição daquele ente querido, buscasse na nossa mente, elevasse esta dor, esta angústia ao alto, ao Criador que sabe de todas as coisas. Muitas vezes encontraremos aí, talvez não a solução, mas um caminho para trilharmos rumo a esta solução. E gratos e agradecidos profundamente por todas as oportunidades que nos é dada, nós agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que nos deste e pelo que nos dá. Muito obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar. Que acompanha a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos dos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram aos olhos do mundo inteiro. Diante de minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e teu nome profere com sentido emoção. Diante de minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e nem falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade e solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonias, de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor,
Mãos que acolhem ao seio do corpo filho alheio sem receio. Pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho ou de irmão, de alguém que me estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se não houver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei, simplesmente direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigada, Senhor.